Boa tarde, eu sou Leonardo, do canal Orientação para Concurso. Hoje eu vou falar sobre o perfil de uma banca muito tradicional aqui no Brasil, quando o assunto é concurso público. Estou me referindo, melhor dizendo, à Sebrasp. A Sebrasp, ela tem um foco gigantesco em interpretação profunda, raciocínio lógico e aplicação prática, tá? As questões de raciocínio lógico estão mais voltadas para as questões práticas do cotidiano, né? As aplicações práticas, e provas discursivas rigorosas, exigindo domínio da lei seca, doutrina e jurisprudência, especialmente português, direito e temas do edital. E aí tem que prestar muita atenção por conta dos enunciados longos e atenção a detalhes. Um mínimo detalhe faz toda a diferença na prova, tá? Provas discursivas rigorosas, principalmente quando você tem que dominar a lei seca, a doutrina e a jurisprudência. Olha, características principais. Gente, isso aqui, ó. Isso aqui é muito comum na Sebrasp. Questões do tipo, uma errada anula uma certa. É o carro-chefe da banca. Mais de 80% das provas da Sebrasp são nesse estilo aí. Método certo ou errado. Olha, na questão de interpretação e raciocínio, você tem que fazer uma análise crítica, ou seja, tem que contextualizar. Os enunciados são extensos, tá? É cansativa a prova da Sebrasp por conta de enunciados extensos, textos longos. E as provas de discursiva, você tem que ter clareza e objetividade. Olha esse bizu aí, ó. Ó, corrobora, quer dizer que confirma, reforça. Infere-se, conclui-se, deduz. Conquanto, embora. Prescindir, abrir mão, por exemplo. Não prescinde, quer dizer que necessita. Porquanto, por quê? Pois. Pega esse bizu aí, porque é importantíssimo na hora da prova, viu? Disciplinas específicas. Aqui eu vou trazer questões, modelos, tá? Algumas delas com gabarito. Olha a língua portuguesa. Gramática aplicada ao texto. Pontuação, vírgula, 2 pontos. Coerência, coesão e reescrita de frases. São os assuntos mais cobrados pela banca. Por exemplo, olha essa questão aí, ó. As palavras acrítica em até mesmo uma doutrina completa que é acolhida, acrítica e passivelmente pela tradição, no primeiro período do primeiro parágrafo, irracionais em
vale dizer a qualquer refutação feita com base em argumentos racionais. Último período do primeiro parágrafo. Desempenham a mesma função sintática nos períodos em que ocorrem. Aí você tem que analisar a função sintática de cada uma dessas palavras. Aqui, ó. Olha, no segundo caso ali, dá para entender que a função sintática de racionais é de adjunto adnominal. Por quê? Porque argumentos é o substantivo. Os argumentos. Os argumentos são o quê? Racionais. Morfologicamente, racionais é o adjetivo. Sintaticamente, é adjunto adnominal. E aí você vai para a palavra acrítica. Tá? Aí você faz a análise da palavra acrítica, aí chega no gabarito. Se for adjunto adnominal, tá certo. Se não for, está errado. Porque se não me falha a memória, o gabarito é errado nessa questão aí. Ó, olha o tamanho do texto. É para vocês terem uma ideia. Às vezes, o aluno vai ler primeiro o texto para depois responder a questão. Mas o ideal é, primeiro, leia o enunciado da questão. Porque geralmente o enunciado vai trazer um fragmento do texto. Que fragmento é esse? Primeiro período do primeiro parágrafo. Último período do último parágrafo. Tá? Se a questão pedir para inferir, deduzir sobre o texto, aí sim é que você tem que ler o texto todinho. Mas se a questão trazer um fragmento, você só vai ler o fragmento do texto em que está na questão. Em que está em destaque na questão, melhor dizendo. Aí você procura esse fragmento lá no texto. Ó, no trecho, por isso se diz corretamente que o preconceito, ó, que é isso aqui, ó. No começo do segundo parágrafo, ó, aqui, ó. No primeiro período do segundo parágrafo, seria mantida a correção gramatical caso o se fosse deslocado para imediatamente após o verbo. Disse. E aí? Gente, é aquela questão, sabe? Na gramática, tem uma parte lá que você vai estudar sobre fatores atrativos. Quando você vai estudar a questão de, por exemplo, colocação pronominal, aí você tem que lembrar dos fatores de atração, sabe? Se tiver um fator atrativo, o pronome é atraído. Por exemplo, o não
é um fator de atração. Se eu digo assim, ó, não se diz corretamente até que o preconceito. Não se diz. Aí vai estar correto. Agora se eu tiver não disse, do jeito que a questão está pedindo ali, ó, disse. Aí vai estar errado. Tô entendendo? São questões assim, gente, que faz toda a diferença. Não vou lembrar qual é o gabarito dessa questão, tá? Vou ficar devendo. Mas são detalhes assim que faz toda a diferença na hora da prova. Ó, direito, a parte de direito. Administrativo, constitucional, pode ter penal também, previdenciário, entre outros. Aqui, gente, muita atenção, ó. Leitura e aplicação da lei seca e jurisprudência. Eu esqueci de botar aqui o parênteses. Aqui é um parênteses. E jurisprudência. Atente-se para o seguinte. Quando fala de jurisprudência, STJ, ó, STJ, STF, tá? Aí você, quando estiver estudando para um concurso que vai ter questões discursivas, a prova discursiva na parte de direito, você tem que estudar a jurisprudência dos tribunais. STJ, STF. Olha aí, por exemplo, uma questão que pouca gente acerta. Tá vendo? O nível de dificuldade que a questão traz. Ou seja, requer um estudo profundo, gente. Uma preparação profunda para as provas. Principalmente quando cai a parte de direito, tá? Ó, o gabarito da questão é a letra C. Tá bom? O gabarito é a questão é a letra C. Você vê, ó, que 11% dos candidatos acertaram essa questão aí. Olha o nível de dificuldade da questão. Ó, olha aqui uma questão de constitucional. A Constituição Federal estabelece ser livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Dessa forma, a permanência irregular ou clandestina no país justifica a sua extradição. E aí?
Vocês estão percebendo aí a dificuldade que são as questões? Ó, o gabarito dessa questão aqui é errado. A permanência irregular ou clandestina não justifica a sua extradição. Até porque a pessoa pode regularizar a sua situação no país. E ela vai permanecer regular e não mais irregular ou clandestina. Entenderam? Olha aqui uma questão de direito administrativo. Ó, a responsabilidade civil da administração é objetiva ou é subjetiva? Como vocês podem ver ali, ó, quatro alternativas com a palavra objetiva e uma subjetiva, que nem sequer tem a explicação. Se você lembrar que a responsabilidade civil da administração é objetiva, aí você tem que dizer por quê. Ó, fundada no risco integral, devendo ser demonstrado apenas o resultado, ou seja, o dano, devendo ser demonstrados a ação, o resultado e o nexo de causalidade, devendo ser demonstrados apenas a ação e o resultado, que é o dano. Ó, uma dica importante, ó. Muita atenção a essas palavrinhas aqui, como essa daqui, ó. Muita atenção, gente. Tá? Às vezes, essas palavrinhas aí fazem com que a alternativa fique errada. Entenderam? Às vezes, geralmente, pode haver exceções. Olha o outro caso. Ó. Devendo ser demonstrados ali na letra E a ação, o resultado, que é o dano, e o nexo de causalidade. Só que o risco é administrativo, assim como na letra C. E aí? Bom, se você estudou o assunto, você vai acertar a questão. Que no caso é a letra E. Fundada no risco administrativo. Aí deve ser demonstrados a ação, o resultado, né, que é o dano, e o nexo de causalidade. Tá? Mas é assim, gente. As provas da Sebrasp, em mais de 80% delas, é do estilo certo ou errado. Em alguns casos, vai ser nesse formato aí. Olha essa aqui, ó, na parte de informática. Sistemas operacionais, redes, segurança da informação. Ó, durante a execução de tarefas no ambiente Windows, né, sistema operacional Windows, um usuário percebeu que o sistema estava lento. Com o objetivo de verificar quais programas estavam consumindo mais recursos do computador, ele utilizou uma ferramenta nativa do sistema operacional que apresenta informações acerca do uso de CPU, de memória de disco e de rede, que é denominada. Olha, o Windows Defender não é. O Windows Defender não é. O Windows Defender é o que a gente conhece hoje
o antivírus da Microsoft. Hoje em dia vocês não precisam comprar, instalar outros antivírus, porque o Windows Defender já tem esse papel. Então não é ele. Gerenciador de arquivos nem se fala. Central de segurança também não. Painel de controle muito menos. É justamente o gerenciador de tarefas. É o gerenciador de tarefas que faz esse papel. Aí você tem que ter o domínio da questão. Aliás, da questão não, o domínio sobre o assunto. Olha aqui, é uma ferramenta vital para monitorar o desempenho, CPU, a memória RAM, disco e gerenciar processos em tempo real. Você consegue acessar com isso aqui, a tecla de atalho, Ctrl Shift ESC. É a tecla de atalho do gerenciador de tarefas, tá? Tem outras formas de você abrir o gerenciador, mas essa daí é a principal forma. Ctrl Shift ESC. Você tem que pressionar essas 3 teclas ao mesmo tempo para abrir o gerenciador de tarefas. Raciocínio lógico. Olha aqui. Proposições lógicas, tabelas verdade e tem enunciados longos. Considere-se que uma professora tenha nascido no dia 5 de abril e que em 2023 esse dia tenha correspondido a uma quarta-feira. Nessa situação, sendo o ano de 2024 o ano bissexto, o aniversário de nascimento dessa professora em 2025 ocorrerá em aí é o seguinte, ano bissexto é um dia a mais. Um dia a mais em relação ao calendário, que é o 29 de fevereiro. Como a gente já está em 2026, a gente vai ter mais um ano ainda que não é bissexto. E depois vem, que no caso é 2027, próximo ano, e depois vem 2028, próximo ano bissexto. E com o acréscimo de um dia a mais, a partir do mês de fevereiro, o restante do calendário é alterado em relação ao que seria originalmente. Por exemplo, 5 de abril, tá falando aí. Foi numa quarta-feira, em 2023. 2024, ano bissexto. Ano bissexto. Teve um dia a mais. Então, 5 de abril de 2024, de vez de ser na quinta-feira, passou para
a sexta-feira, como está aí, ó. Passou para sexta-feira. No ano passado, 2025, que é o que a questão está pedindo, 5 de abril foi no sábado, que é a resposta. E só para vocês estarem cientes, ó, em 2026, que é o que a gente está agora, 5 de abril, será no domingo. Será domingo. Que por sinal é domingo agora. Justamente no domingo de Páscoa. É um domingo de Páscoa. Sexta-feira agora é a Sexta-feira Santa. E domingo é a Páscoa. Por isso que a resposta é sábado. Em 2025 foi no sábado. Então, para finalizar, gente, 4 dicas importantes de estratégia de estudo. Primeira coisa, foca na resolução massiva de provas anteriores para entender o padrão. Assim, por exemplo, se a Sebrasp vai organizar o concurso do INSS, vamos pegar aqui. A Sebrasp vai organizar o concurso do INSS. Você vai pegar as últimas provas do INSS. Como, por exemplo, a prova de 2022. Você pode estudar por essa prova e conhecer o padrão. 120 questões, ou no caso 120 assertivas, para você julgar certo ou errado. Tá? Agora, se for uma banca diferente que vai organizar o concurso do INSS, aí a prova de 22 já não compensa. Já não compensa. Por quê? Porque digamos que a FGV é que vai organizar o concurso. FGV tem um perfil de cobrança e a Sebrasp tem o seu perfil. São perfis diferentes. Aí, nesse caso, você tem que procurar provas de concursos que foram organizadas pela FGV. Organizadas não, que foram aplicadas pela FGV. Tá? Fica aí a dica importante. Resolução massiva de provas anteriores. Mas presta atenção que tudo isso vai depender da banca que vai organizar o concurso. Se nesse concurso que você está estudando tiver a parte de direito e a banca organizadora for a Sebrasp, estude bastante a lei seca e jurisprudência. Tá? Estude bastante lei seca e jurisprudência. Detalhe importante. Lei seca não é aquela questão de, por exemplo, de fazer o teste do bafômetro, verificar se o motorista está bêbado, se tomou alguma bebida alcoólica. Não é isso. Na questão do direito,
Lei seca é a letra da lei, tá? É você conhecer a legislação. É você conhecer a lei que está sendo aplicada. É isso aí. Lei seca é conhecer a legislação, ou seja, a lei que está sendo aplicada, a letra da lei. E jurisprudência, como eu já tinha falado, é a jurisprudência dos tribunais. STF, STJ. Aí depois você vai desenvolver interpretação de texto, tem que ter o domínio de interpretação de texto e raciocínio lógico para lidar com enunciados longos. Por quê? Para você chegar na resposta, você tem que saber interpretar. Tem que saber interpretar. Interpretar o texto, interpretar os dados que a questão está trazendo. Em matemática, por exemplo, quando você estuda a parte de equações, é muito comum você ter que interpretar o enunciado para montar a equação que está sendo pedida. Um exemplo, ó. Um triplo de um número somado 10 é igual a o quádruplo desse número somado mais 20. O triplo de um número somado 10 é igual a quádruplo deste número somado 20. A equação seria 3x mais 10 igual a 4x mais 20. Tá entendendo? E isso é muito comum em raciocínio lógico, gente. Quando tem questões de proposições lógicas também. E por fim, revisar completamente os temas mais cobrados, as estatísticas. Português, qual é o tema mais cobrado? É interpretação de texto. Matemática, qual é o tema? Sabe? Esses temas mais cobrados em provas é o que você tem que revisar completamente. E aí vai otimizar o tempo. Você vai ter um estudo mais eficiente. Tá bom? Então é isso, gente. Eu fico por aqui. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Abraço.